O que é o Espiritismo? Vamos agora, nos slides subsequentes, saber o que é o Espiritismo. Talvez você já tenha feito perguntas como estas: onde eu vim ao nascer? Para onde irei depois da morte? O que há depois dela? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns têm determinada aptidão e outros não? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Alguns cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que uns que são maus sofrem menos, outros que são bons? A doutrina que atende a todos esses questionamentos é o Espiritismo. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima para melhor. Espírito ou alma mais ismo do que é doutrina é igual ao espiritismo, doutrina do espírito ou doutrina espírita. De acordo com o dicionário, ismo, sufixo de origem grega, indica origem, crença, escola, sistema, conformação, ou seja, doutrina. A maioria das religiões tem a terminologia ismo, que é igual à doutrina. Catolicismo, evangelismo, budismo, messianismo, islamismo, judaísmo. Espiritismo, espírito, médium, reencarnação e outros verbetes foram criados por Kardec e inseridos no dicionário francês em meados do século XIX. O espírito do espiritismo é o estudo, o conhecimento e o centro espírita, escola, hospital, casa de acolhimento e aprimoramento moral. O Centro Espírita em Paris, na França, criado por Kardec. Associação Parisense de Ensinos Espíritas. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Porque dá uma interpretação da vida, respondendo questões como: de onde eu vim, o que eu faço no mundo, para onde irei depois da morte. Toda a doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Porque estuda a luz da razão e, dentro de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor.
Uma religião simples, sem sacerdotes, cerimoniais e nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, culto a imagens, velas, vestes especiais e nem manifestações exteriores. E quais são os fundamentos básicos do Espiritismo? A existência de Deus, a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. A existência de Deus, que é o Criador, a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. A imortalidade da alma ou espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existimos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. Criado simples e sem nenhum conhecimento, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes necessárias para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. Não nos lembramos das existências passadas, e nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, pois, muitas vezes, os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. A reencarnação desta forma é a oportunidade de reparação, assim como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Pelo mecanismo da reencarnação, vemos que Deus não castiga, somos nós os causadores dos próprios sofrimentos pela lei da ação e reação. A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte, não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm as suas ocupações. Através dos denominados médios, o espírito pode se comunicar conosco se puder. E a pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos, disseminados pelo espaço infinito, constituem as inúmeras moradas aos espíritos que neles
encarnam. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ficou a doutrina espírita? Allan Kardec. Dados pessoais. Nome: Hippolyte Léon Denisard Revailly. Nascimento: 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon, na França. Professor, escritor, filósofo e cientista. Faleceu ou desencarnou 31 de março de 1869, com 64 anos de idade. Foi Allan Kardec, nascido em Lyon, na França, 13 de outubro de 1804, filho único de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Hippolyte Léon Denisard Revailly, ou Allan Kardec, desde cedo se sente inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. As obras da codificação espírita, traduzidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira, FEB. O Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857. O Livro dos Médiuns, primeira edição, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, primeira edição, 1864. Observação: a tradução da FEB, da terceira edição francesa, de 1866, revista e corrigida por Kardec. O Céu e o Inferno, na primeira edição, 1865. A Gênesis, na primeira edição, 1868. Além dessas obras, que formam o núcleo básico da codificação, Allan Kardec escreveu outras obras também publicadas pela FEB. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 12 exemplares anuais, publicados no período de 1858 a 1869. É uma instrução prática sobre as manifestações espíritas, na primeira edição de 1858. O que é o Espiritismo? Primeira edição, 1859. E Viagem Espírita, de 1862, primeira edição, 1862. E Obras Póstumas, primeira edição, 1890. Máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar neles senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos Espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma erva venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia-lhe bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado quando é pedido com sinceridade.
Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fora da caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita, compreendida, aceita e aplicada. Muito importante. Todo o estudo, o ensinamento espírita tem que ser compreendido, aceito e aplicado no seu dia a dia. Muito importante. Luta básica para ser um bom espírita: disciplina, perseverança, fé e amor. Estudos, paciência e humildade. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis. Desta forma, é melhor não se preocupar com isso. Está no livro O que é o Espiritismo, na página 170, anota. Muito importante essa advertência do nosso querido Kardec. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe e abraços fraternos.